Se você já foi diagnosticado com depressão, ansiedade ou outro transtorno psiquiátrico como toque ou estresse pós-traumático, é provável que você já tenha recebido a prescrição de sertralina ou fluoxetina. Mas qual será a diferença entre essas duas medicações? Será que uma ou outra é melhor para tratar os sintomas de depressão ou ansiedade? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor sobre isso. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender como que essas medicações atuam no nosso cérebro. A fluoxetina e a sertralina são medicações classificadas farmacologicamente como da classe dos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Eu sei, é um nomezão grande, mas significa que ele consegue atuar sobre os mecanismos de transmissão de um neurotransmissor chamado serotonina. É importante destacar aqui que mesmo que elas tenham esse nome de antidepressivos, não significa que elas vão ser utilizadas apenas para o tratamento de depressão. Isso na verdade é só o nome que foi dado a elas por conta da primeira função terapêutica que foi encontrada. Para quem não conhece, a serotonina é um neurotransmissor fundamental para o controle do humor, cognição e várias outras funções no cérebro, sendo sintetizado a partir do triptofano, que é transformado enzimaticamente em serotonina nos neurônios serotoninérgicos de um local do cérebro chamado núcleo da RAF. Não é importante a gente saber o nome dessa área do cérebro. É importante a gente entender que existe um grupo de neurônios que se projetam para vários outros locais do nosso cérebro e que liberam serotonina, sendo capaz de modular a atividade de várias áreas diferentes do nosso cérebro, como o córtex pré-frontal, o sistema límbico e áreas que são importantes para o controle do humor e da cognição. Toda vez que a serotonina é liberada lá na fenda sináptica pelo neurônio pré-sináptico, ela consegue atuar em receptores que ficam nos neurônios pós-sinápticos. Esses receptores atuam como se fossem portas, onde com a entrada da chave correta, que no caso é a serotonina, desencadeiam uma série de respostas celulares diferentes nos neurônios pós-sinápticos, em geral fazendo com que haja ou o aumento ou a diminuição da atividade desse neurônio. Quando ela já fez o seu trabalho, a serotonina pode ser recaptada para dentro do neurônio, ou para as células gliais que ficam circundando essa sinapse. E esse processo é fundamental para garantir o equilíbrio da atividade sináptica. Pois bem, tanto a fluoxetina quanto a sertralina atuam inibindo a proteína que transporta a serotonina para o neurônio pré-sináptico ou para as células gliais que ficam ali perto daquela sinapse. Nesse sentido, elas conseguem aumentar a disponibilidade de serotonina em diferentes áreas do cérebro, fazendo com que haja, por sua vez, um aumento de atividade de serotonina sobre as diferentes áreas desse cérebro. Em tese, isso corrobora com a melhoria de diferentes sintomas de transtornos psiquiátricos, como os sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Mas Bruno, se elas são da mesma classe, significa que elas atuam da mesma forma? Bem, na verdade, não é bem por aí. Mas antes de eu falar isso, que tal você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever caso não seja inscrito para ajudar o canal a continuar crescendo e levando informação de qualidade para as pessoas. Bem, vamos falar primeiro sobre a fluoxetina. A fluoxetina, além de conseguir atuar sobre a inibição do transportador de serotonina, também atua como modulador da atividade de um receptor específico de serotonina, que é o receptor que a gente chama de receptor 5-HT2C. Eu sei que é um nomezinho estranho, mas o ponto importante é entender que a fluoxetina consegue inibir a atividade desse subtipo de receptor de serotonina. Pode parecer contraintuitivo bloquear um receptor de serotonina, sendo que a atuação dela é, em tese, aumentar a disponibilidade de serotonina para aumentar o tônus de atividade serotoninérgica em diferentes áreas do cérebro. Mas isso é baseado em uma série de estudos muito interessantes. Na realidade, a literatura científica propõe que a hiperatividade desse subtipo de receptor de serotonina está relacionado com o surgimento de comportamentos ansiosos e também o surgimento da hipofagia, que é um sintoma muito clássico em alguns transtornos ansiosos e também em transtornos alimentares, onde a pessoa acaba tendo dificuldade para se alimentar. Pois bem, por conseguir atuar bloqueando a atividade desse receptor, teoricamente, a fluoxetina consegue ser bem tolerada e atuar tanto em transtornos ansiosos como também em alguns tipos de transtornos alimentares específicos. Além disso, de forma mais aprofundada,
O bloqueio de atividade desse receptor de serotonina, no fim das contas, vai promover um aumento indireto na atividade de dopamina e noradrenalina, que são outros tipos de sinapses muito importantes para o controle de sintomas depressivos. De fato, em tese, por conta desse aumento de atividade dopaminérgica e noradrenérgica, a fluoxetina pode ter um efeito energizador, como a melhoria, por exemplo, da fadiga, do cansaço, da atenção e da concentração em pacientes depressivos e ansiosos que estejam fazendo tratamento com ela. E a sertralina, como é que ela atua além da inibição da recaptação de serotonina? Bem, primeiramente, olhando para a capacidade da sertralina de inibir o transportador de serotonina, se você compara a afinidade dela por essa proteína com a afinidade da fluoxetina, você percebe que a sertralina tem uma ligeira menor afinidade, ou seja, meio que uma menor capacidade de inibir o transporte de serotonina, quando você compara com a fluoxetina, claro. Mas além disso, a sertralina também consegue atuar fracamente no transporte de dopamina, atuando mais ou menos da mesma forma como acontece no transporte de serotonina, aumentando a disponibilidade de dopamina em diferentes áreas do cérebro. Ainda existe muito debate na literatura científica acerca da relevância clínica desse potencial fraco de inibir o transporte de dopamina, mas acredita-se que talvez isso confira a essa droga uma capacidade energizante, claro que possivelmente menor do que a capacidade presente na fluoxetina. Outro ponto interessante sobre a atuação da sertralina é a capacidade dela de atuar nos receptores que a gente chama de receptor sigma-1. Infelizmente, até o presente momento, a sua ação sobre os receptores sigma-1 e a relevância disso para o efeito observado da sertralina não está bem esclarecida. Os estudos parecem apontar que a diminuição da atividade desse receptor contribui para a melhoria dos sintomas ansiosos, tanto em pacientes que têm transtornos ansiosos, quanto também em pacientes que têm depressão com comorbidade de sintomas ansiosos. Respondendo de forma direta, existem sim algumas diferenças no mecanismo de ação dessas duas drogas, a fluoxetina e sertralina, e até mesmo em efeitos adversos que parecem estar mais presentes em uma droga e menos presentes em outra. Embora ambos compartilhem muitos efeitos colaterais, a fluoxetina parece estar mais associada à insônia e nervosismo, enquanto a sertralina pode causar mais sonolência. Contudo, a gente já tem estudos avaliando a eficácia dessas duas medicações para transtornos depressivos e até o presente momento a gente não identificou uma diferença significativa na taxa de remissão de sintomas depressivos entre elas. Em outras palavras, a gente não pode determinar qual das duas medicações de fato é melhor para o tratamento específico de transtornos depressivos. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que a gente ainda precisa de mais estudo para de fato entender as diferenças entre essas duas drogas e as potencialidades delas na relação entre diferentes transtornos, porque é possível que a fluoxetina seja melhor para um tipo de transtorno e a sertralina para outro, mas até o presente momento a literatura não consegue nos dar essa informação com tanta clareza. Vale a pena ressaltar que a escolha do medicamento deve ser feita em conjunto com o seu psiquiatra, caso você faça o uso desse tipo de medicação, e que a automedicação é literalmente uma coisa que pode causar prejuízos severos para a sua saúde. Então, por favor, não faça isso. Se você quer saber mais sobre neurociência e gostaria de entender sobre essas sinapses de serotonina, dopamina e noradrenalina, eu te convido a conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, um curso que vai pegar você do básico ao avançado para ensinar os princípios e fundamentos da neurociência, tanto para estudantes como para pessoas que apenas querem saber mais sobre o funcionamento do cérebro. O link para você conhecer o curso vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!